Elon Musk está a apostar forte nos carros elétricos como sendo o futuro, mas a Toyota acabou de lançar uma bomba que pode abalar as coisas ao revelar um novo motor que poderá significar o fim dos veículos elétricos tal como os conhecemos. Um motor que supostamente funciona com água. Sim, ouviste bem, água. E esta afirmação ousada parece lançar uma chave nas engrenagens dos sonhos elétricos de Elon Musk. Mas será que um carro pode realmente andar usando apenas água sem qualquer combustível ou eletricidade? E poderá o motor a água da Toyota realmente eliminar o mercado de veículos elétricos? Fica conosco enquanto mergulhamos nos mais recentes avanços na tecnologia automóvel e descobrimos tudo sobre o motor a água da Toyota que pode mudar o jogo. Antes de começarmos, carrega nesse botão de subscrever para não perderes as atualizações tecnológicas mais fixes. A verdade é que eu simplesmente quero fazer todos os carros melhores, não importa o tipo de motor que tenham. E a Toyota está a abalar o mundo dos carros com uma ideia nova e louca, um carro que funciona com água. Imagina isto. Através de um processo super inteligente chamado eletrólise, este veículo incrível divide a água em hidrogênio e oxigênio, usando depois o hidrogênio para alimentar o seu motor, e quando o hidrogênio e o oxigênio se misturam novamente, libertam energia para fazer o carro andar, deixando para trás apenas vapor de água, sem fumos nocivos, apenas ar limpo, e esta mudança de jogo pode ajudar a combater o aquecimento global e limpar a poluição, tornando a condução muito mais amiga do planeta. A Toyota diz que esta invenção é o seu bilhete para um futuro mais limpo e mais verde, perfeitamente alinhado com o impulso mundial para combater as alterações climáticas. Claro, os carros elétricos têm sido os campeões ecológicos durante algum tempo, amados pelas suas zero emissões e capacidade de carregar com energias renováveis, mas o carro a água da Toyota traz algo totalmente novo para a mesa, pois ao contrário dos carros elétricos que precisam de baterias ligadas à rede, este funciona com água, algo que temos em abundância, e o truque da eletrólise pode até ser alimentado por coisas como energia solar ou eólica, tornando-o super sustentável. Além disso, enquanto as baterias dos carros elétricos podem ser prejudiciais para o ambiente de fabricar e descartar, o carro a água da Toyota salta esse problema completamente. De acordo com o grande chefe da Toyota, Yoki Nakajima, que é vice-presidente executivo e gênio da tecnologia, este é o futuro das viagens, tendo ele revelado num evento recente no Japão que a Toyota já não é apenas sobre carros, mas quer ser uma empresa de mobilidade que dá às pessoas toneladas de maneiras fixas de se deslocarem. Yoki não estava sozinho no palco, tendo feito equipa com Takahiro Kato, o líder da equipa de carros elétricos da Toyota, e Matsumoto Yamagata, que lidera a equipa de carros a hidrogênio enquanto a sua nova fábrica se prepara para arrancar. A Toyota já tem carros com células de combustível de hidrogênio em desenvolvimento, que misturam hidrogênio de tanques a bordo com oxigênio do ar para criar eletricidade que alimenta a viagem. E no coração do carro a água da Toyota está um aparelho fixo chamado eletrolisador. Este pequeno gênio faz a magia acontecer ao transformar a água em hidrogênio de forma super eficiente e segura. Não precisa de uma tonelada de energia. E a melhor parte é que não liberta nada de nocivo, apenas vapor de água limpo. Ao contrário de outros carros movidos a hidrogênio, este carro não precisa de um tanque grande e volumoso para conter o hidrogênio, pois o eletrolisador produzimos-lo exatamente quando o carro precisa, mantendo as coisas leves e ágeis. Para que isto funcione, no entanto, o motor do carro precisa de uma pequena remodelação, pois os injetores de combustível, aqueles pequenos pulverizadores que alimentam o combustível no motor, têm de ser ajustados para lidar com hidrogênio. E o bloco do motor e a cabeça do cilindro também precisam de ser reforçados, já que o hidrogênio queima com uma pressão séria. Até as válvulas e as velas de ignição recebem uma atualização especial para manter tudo a funcionar sem problemas e insegurança. E vamos aprofundar os detalhes mais técnicos de como tudo funciona mais tarde. Mas aqui está a grande vitória. O motor a água da Toyota supera outros motores a hidrogênio de mãos dadas. E por quê? Porque armazenar água é muito mais fácil do que armazenar hidrogênio, pois o hidrogênio é um gás, precisando de tanques pesados e caros que podem suportar alta pressão, e esses podem ter fugas, o que não é exatamente seguro. A água, por outro lado, é um líquido fácil de armazenar, não precisa de tanques extravagantes e não causa dores de cabeça, tornando este motor a água perfeito para tudo, desde carros pequenos a caminhões gigantes, até centrais elétricas, e a sua simplicidade e segurança dão
Li uma vantagem sobre outros motores, além de nos ajudar a abandonar os combustíveis fósseis e reduzir a poluição prejudicial, sendo este um grande passo para um futuro mais limpo e verde para os transportes e energia. Mas aqui está uma reviravolta engraçada: a Toyota não sonhou com isto do nada, e acredites ou não, a ideia de veículos movidos a água já existe há algum tempo, pois antes da Toyota saltar, outros tentaram fazer carros funcionarem com H2O2. E acontece que esta ideia louca tem alguma história. Prepara-te para ficar de queixo caído com algumas afirmações selvagens sobre carros movidos a água. Em 2008, uma empresa japonesa chamada Genesis Facts ocupou as manchetes quando disse que tinha construído um carro que abandonava a gasolina e o gasóleo por água simples, falando de uma mudança de jogo com combustível mais barato e um planeta mais feliz. E afirmaram que o seu carro usava um sistema inteligente para dividir a água em hidrogênio e oxigênio, queimando depois o hidrogênio para andar. Mas aqui está o problema: os especialistas investigaram e descobriram que o carro não funcionava apenas com água, pois precisava de um ingrediente especial chamado hidreto metálico para funcionar, portanto, não era bem a maravilha só com água que prometeram. A Genesis Facts, liderada por Gena Pak, nunca mostrou provas concretas e os cientistas não acreditavam, apontando que a água é superestável e dividi-la em hidrogênio e oxigênio requer uma tonelada de energia, e segundo a física, não se pode simplesmente retirar energia da água de graça, é como tentar espremer sumo de uma pedra. Esta não foi a primeira vez que alguém tentou vender este sonho. Nos anos 80, um homem chamado Stanley Meyer jurou que tinha feito um dune buggy que funcionava com água, o que parece fixe, certo? Mas ele nunca o provou, e em 1996, foi apanhado por fraude. A história de Gena Pak começou a soar muito parecida com a de Meyer, e as pessoas levantaram as sobrancelhas. Em 2002, uma empresa chamada Hydrogen Technology Applications afirmou que o seu aparelho, o Aquagym, conseguia dividir água para alimentar carros, começando com soldadura, mas logo disseram que podia mover veículos. Mas os cientistas não ficaram impressionados, e a empresa mais tarde admitiu que só tornava os carros mais eficientes em termos de combustível, não movidos a água. Nesse mesmo ano, a Genesis World Energy apareceu, prometendo um dispositivo que podia extrair energia da água, convencendo investidores a meterem dinheiro. Mas adivinha? Nunca apareceu nenhum carro, e em 2006, o seu chefe, Patrick Kelly, foi parar a cadeia por fraude. Em 2008, no mesmo ano em que Gena Pak estava a fazer ondas, um tipo do Sri Lanka chamado Tushar Riale, um cantor, irrompeu na cena afirmando que tinha conduzido um carro 190 milhas usando apenas 3 litros de água. O que é louco, certo? Até o primeiro-ministro do Sri Lanka o apoiou, mas a empolgação não durou, pois Tusha foi preso por fraude e a sua história acabou por ser mais uma farsa exagerada. Avançando para 2022, um indonésio chamado Ariano Mikuel disse que tinha inventado um aparelho chamado Nakba que podia transformar a água em combustível de hidrogênio, gabando-se de que podia alimentar motociclos por 500 quilômetros com apenas 1 litro de água e até afirmando que grandes nomes como Lamborghini e Ferrari estavam à sua porta, mas os cientistas na Indonésia não acreditaram, dizendo que isso desafiava as leis da física, além de que essas empresas de carros extravagantes não estavam realmente interessadas, e a história de Ariano começou a soar como mais uma grande promessa sem provas. Com todos estes fracassos e fraudes, faz-te pensar: alguém tem tentado abafar intencionalmente os carros movidos a água? Não podemos provar que há uma grande conspiração, mas há algumas razões suculentas para que isso possa acontecer. Para começar, a indústria dos combustíveis fósseis é um gigante de bilhões de dólares, e um carro movido a água poderia virar o seu mundo de pernas para o ar. E estes grandes players têm o dinheiro e a influência para esmagar qualquer coisa que ameace seus lucros. Pensa nisso. As empresas de petróleo podem reagir com força, espalhando dúvidas ou fazendo lobby contra tecnologias que possam roubar o seu protagonismo. Depois há as pessoas comuns e os mídia, pois novas ideias como esta podem parecer boas demais para ser verdade. E sejamos honestos, água como combustível é difícil de entender. E as pessoas podem preocupar-se com a segurança ou simplesmente não perceber como funciona, o que pode gerar mais vibrações e atrasar as coisas. Os grandes nomes do mundo da energia podem até explorar esses medos para manter o controle e garantir que estas invenções loucas permaneçam escondidas. Quer seja um encobrimento ou apenas má sorte,
O sonho dos carros movidos a água continua a encontrar obstáculos, imaginando campanhas de desinformação sorrateiras a espalharem dúvida e medo sobre novas tecnologias, tornando as pessoas hesitantes em aderir. Mas aqui surge a Toyota, a dar um passo ousado com os seus planos de carro movido a água, e estão a apoiar-se em ciência real, e com a sua influência maciça no mundo dos carros, uma reputação em que as pessoas confiam em um tesouro de recursos. A Toyota pode transformar os veículos à água de um rumor louco em algo que verás na estrada, e podemos estar à beira de uma nova era. Por que está a Toyota a fazer isto? Estão a correr para se manterem no topo num mundo que é todo sobre tecnologia limpa e carros elétricos, com novos jogadores como a BYD e a NIO da China a produzirem carros elétricos, pressionando a Toyota a elevar o seu jogo. E estão a dedicar esforços para tornar a sua tecnologia de hidrogênio mais inteligente e mais verde para acompanhar a procura por viagens amigas do planeta. Olhando para trás, a história selvagem das ideias de carros movidos a água mostra muitas alegações falhadas, mas a procura por energia mais limpa é a verdadeira questão, e a Toyota já tem um carro movido a hidrogênio chamado Mirai Circular, provando que estão sérios em relação a um futuro sustentável. E acredita, há mais coisas emocionantes a caminho. Agora, vamos falar dos grandes nomes dos veículos elétricos. A China e os Estados Unidos estão a liderar o pelotão, com a China a investir forte em estações de carregamento e fábricas de VE, tornando-se o maior mercado de carros elétricos do mundo, com empresas como BYD, NIO e XPeng a impulsionarem a carga, alimentadas por incentivos governamentais, uma enorme rede de carregadores e fabrico de topo. Os líderes da China estão determinados a reduzir a poluição e as emissões de carbono, pelo que impuseram regras rigorosas que dão um grande impulso aos VE, com milhões de carros elétricos a saírem dos lotes todos os anos, e o seu foco em melhores baterias e mais pontos de carregamento mantém-nos à frente do jogo como campeões globais de VE. Nos Estados Unidos, grandes nomes como a Tesla estão a iluminar o cenário dos veículos elétricos. Liderada por Elon Musk, a Tesla tem sido uma mudança de jogo total com designs elegantes, tecnologia super inteligente e uma gigante rede de estações de carregamento rápido chamadas superchargers. E estão constantemente a elevar a fasquia com melhores baterias e maiores autonomias. E não é só a Tesla, pois gigantes automóveis clássicos como a General Motors e a Ford também estão a entrar, lançando novos modelos elétricos e investindo montanhas de dinheiro em tecnologia VE. Mas aqui está a questão, tanto os Estados Unidos como a China, apesar das suas vitórias em VE, lidam com alguns problemas complicados, pois fabricar e descartar baterias pode ser prejudicial para o ambiente, e precisam de energia limpa para carregar esses carros. E é aí que o carro movido a água da Toyota entra com uma reviravolta fresca, pois em vez de depender de grandes baterias de íons de lítio como a maioria dos carros elétricos chamados BEVs, a Toyota está a cozinhar algo diferente, células de combustível de hidrogênio alimentadas por água, o que é importante porque contorna os desafios ambientais da produção de baterias e mantém tudo super limpo, libertando apenas vapor de água, sem poluentes nocivos como dióxido de carbono ou coisas que criam sós dos carros a gasolina. O motor a água da Toyota é como uma lufada de ar fresco em comparação com os carros a combustíveis fósseis que emitem emissões prejudiciais. Além disso, as células de combustível de hidrogênio têm algumas vantagens sérias sobre as baterias normais de VE. Por um lado, encher um tanque de hidrogênio leva apenas alguns minutos, muito mais rápido do que as horas que pode levar a carregar uma bateria, o que é uma grande vitória para viagens ou para quem odeia esperar. Além disso, o hidrogênio contém mais energia e menos peso do que as baterias de íons de lítio, pelo que se pode andar mais longe com um único tanque. E aqui está a cereja no topo do bolo. O hidrogênio pode ser produzido usando energia verde como solar, eólica ou hídrica, tornando todo o sistema ainda mais ecológico. A Toyota também está a lidar com as partes difíceis de trabalhar com hidrogênio, como produzir e armazenar de forma inteligente, e o seu carro movido a água pode ser a chave para desbloquear um futuro mais limpo e mais conveniente para a mobilidade, tendo desenvolvido unidades de eletrólise super eficientes, aparelhos elegantes que transformam água em hidrogênio com menos energia, e estas unidades usam catalisadores e materiais de alta tecnologia para tornar o processo mais suave, abrindo caminho para a produção de hidrogênio em grande escala, e quando se trata de armazenar esse hidrogênio, a Toyota tem tudo coberto com tanques leves e resistentes feitos de compósitos de ponta.
que podem suportar alta pressão como campeões e vêm repletos de sensores de topo e truques de segurança para parar fugas antes que comecem, mantendo tudo seguro. E quanto ao tempo frio? O hidrogênio pode congelar em condições supergeladas, o que poderia atrasar o carro, mas não te preocupes, pois a Toyota também pensou nisso, adicionando elementos de aquecimento inteligentes e isolamento ao seu sistema de armazenamento de hidrogênio, para que o carro continue a funcionar mesmo quando está a congelar lá fora, tornando os seus veículos a hidrogênio prontos para ação em todos os tipos de climas. A Toyota também é toda sobre ser verde, usando energia renovável como solar, eólica e hídrica para produzir o seu hidrogênio, o que significa que o seu carro movido a água deixa quase nenhum vestígio de carbono, tornando um dos veículos mais limpos disponíveis. Mas a jornada ecológica da Toyota não começou ontem, pois tem estado nisto durante anos, liderando a carga com carros híbridos e investigando combustíveis alternativos. Uma coisa fixe que estão a explorar são os hidrocarbonetos mais limpos, pois normalmente os hidrocarbonetos são combustíveis fósseis como gasolina e gasóleo que libertam uma tonelada de emissões de carbono, mas a Toyota está a trabalhar em hidrocarbonetos sintéticos e biocombustíveis, opções mais verdes que não afetam tanto o planeta. Os hidrocarbonetos sintéticos são feitos misturando dióxido de carbono e hidrogênio em combustível, basicamente reciclando CO2 para reduzir a bagunça global de carbono. A Toyota também está a investigar biocombustíveis, combustíveis fixes feitos de coisas como plantas, resíduos animais, algas e outros produtos orgânicos, que são renováveis, ou seja, podemos continuar a produzi-los sem se esgotarem, e são muito mais suaves para o planeta, tendo a Toyota investido tempo e esforço em descobrir como tornar os biocombustíveis melhores e introduzi-los nos seus carros. Tudo sobre encontrar maneiras rápidas de reduzir emissões enquanto o mundo constrói mais estações de hidrogênio e pontos de carregamento elétrico. Mas isso não é tudo. A Toyota também é uma superestrela na tecnologia de células de combustível, e no coração dos seus planos de carros verdes estão as células de combustível de hidrogênio, que transformam gás hidrogênio em eletricidade misturando-o com oxigênio. E a única coisa que sai é vapor de água. Falando de limpeza, a Toyota começou a brincar com ideias de células de combustível lá nos anos 90, e percorreram um longo caminho desde então, e hoje, as suas células de combustível são mais pequenas, mais inteligentes e mais baratas graças a melhorias elegantes em materiais, membranas mais resistentes e designs melhores. Curiosamente, a Toyota tem mais de 5.000 patentes sobre isto, cobrindo tudo, desde designs de células de combustível a truques de armazenamento e produção de hidrogênio, e é assim que estão a garantir o seu lugar como um grande jogador no jogo da condução ecológica. E aqui está uma estrela brilhante na sua história, o Mirai, lançado em 2014, cujo nome significa futuro em japonês, é o primeiro carro mundial com células de combustível de hidrogênio produzido em massa, e é o grande sonho da Toyota para viagens sustentáveis num veículo elegante. O Mirai tem recebido atualizações desde então, mostrando que a Toyota está séria em avançar esta tecnologia, funcionando com um sistema de célula de combustível de hidrogênio que faz eletricidade misturando hidrogênio e oxigênio com uma configuração que inclui uma pilha de células de combustível, um núcleo produtor de energia, tanques de hidrogênio de alta pressão, um motor elétrico e uma bateria para armazenar energia, resultando num carro que produz eletricidade e vapor de água. E mais nada. Uma das coisas mais fixes sobre o Mirai é que pode percorrer uma longa distância com um tanque cheio de hidrogênio e abastece super rápido, muito mais rápido do que carregar um carro elétrico. O Mirai é um verdadeiro campeão, conseguindo percorrer mais de 300 milhas com um único tanque de hidrogênio, igualando o que muitos carros a gasolina conseguem fazer. E aqui está a melhor parte, reabastecê-lo leva apenas 5 minutos, o que é muito mais rápido do que carregar um carro elétrico, tornando-o Mirai uma escolha super prática para quem quer ser verde sem abrandar. Além disso, é uma vitória total para o planeta, pois só liberta vapor de água, sem escapes sujos a poluir o ar ou a adicionar gases de efeito estufa. A Toyota está a trabalhar arduamente para colocar o Mirai em mais mãos, tendo ajustado a forma como constroem para reduzir custos e fabricando mais para baixar o preço, e também se estão a associar a outros para construir mais estações de reabastecimento de hidrogênio para que os condutores não tenham de procurar um lugar para abastecer. Mas a Toyota não para no Mirai, pois estão a levar a energia do hidrogênio para autocarros e caminhões também, mostrando como o hidrogênio pode ser versátil,
oferecendo viagens limpas e eficientes para transportes urbanos e trabalhos pesados, reduzindo ainda mais as emissões de carbono. E a mais, a Toyota está a sonhar para além dos carros, usando células de combustível de hidrogênio para alimentar coisas como geradores e sistemas de energia para edifícios, centros de dados e outros locais, sendo uma fonte de energia verde fiável que mostra que o hidrogênio tem potencial muito além da estrada. O plano de grande visão da Toyota é construir um futuro sustentável, misturando veículos incríveis com as configurações de abastecimento certas e fontes de energia limpa. Então, como funciona esta magia do hidrogênio? É bastante fixe, dentro dos veículos com células de combustível de hidrogênio da Toyota, como o Mirai. O hidrogênio do tanque mistura-se com o oxigênio do ar numa reação química que gera eletricidade para alimentar o carro, sendo uma maneira inteligente e limpa de conduzir sem prejudicar o ambiente. Um interveniente-chave nesta configuração é um aparelho chamado eletrolisador, que ajuda a fazer tudo acontecer sem problemas, pegando na água feita de átomos de hidrogênio e oxigênio colados, dividindo-a usando eletricidade. O que acontece com duas peças de metal chamadas elétrodos mergulhados na água? Quando a eletricidade flui, quebra as moléculas de água, com o hidrogênio a ir para o elétrodo negativo, o cátodo, e o oxigênio para o positivo, o ânodo. Sendo seguro, eficiente, só produz hidrogênio e oxigênio, sem coisas nocivas. O hidrogênio alimenta então a célula de combustível do carro, transformando-se em eletricidade que aciona o motor e faz girar as rodas. Uma unidade de controle de potência mantém tudo a funcionar sem problemas, gerindo a eletricidade da célula de combustível e da bateria para uma aceleração ágil e travagem inteligente. A pilha de células de combustível mistura hidrogênio e oxigênio numa reação especial que cria eletricidade, energia DC direta, e um inversor converte A em energia AC para alimentar o motor do carro. Quando carregas nos travões, o motor transforma-se num mini-gerador, captando energia da desaceleração e armazenando-a na bateria, sendo que este truque aumenta a eficiência e torna a condução ainda mais suave. Agora, sobre essa eletrólise, não é perfeita. Sistemas antigos só convertiam 60 a 70% da energia em hidrogênio, perdendo o resto como calor, mas graças a novos materiais elegantes, melhores catalisadores e alguns ajustes inteligentes, as configurações modernas atingem 80% ou mais. Uma vez o hidrogênio pronto, a célula de combustível usa-o para fazer eletricidade com cerca de 50 a 60% de eficiência, juntando todo o processo, da água à potência nas rodas. Atinge cerca de 40 a 50% de eficiência. Isso pode parecer baixo, mas aqui está o truque. O hidrogênio tem uma grande quantidade de energia, dando aos carros com células de combustível como o Toyota Mirai uma autonomia maior do que a maioria dos veículos elétricos com bateria, BEVs. E a Toyota não para por aí. Sob o seu grande slogan, "Vamos mudar o futuro dos carros", estão a lançar uma série de novas tecnologias fixes para se transformarem numa empresa de mobilidade completa, não apenas num fabricante de carros. A Toyota tem grandes sonhos para o hidrogênio e está a investir a fundo, prevendo que até 2030, a Europa, a China e a América do Norte serão os principais jogadores no jogo do hidrogênio, com o mercado de células de combustível a expandir-se para cerca de 5 bilhões de ienes por ano, o que é cerca de 5,7 mil milhões de libras. Para conquistar uma grande fatia desse bolo, a Toyota está a lançar planos emocionantes, começando em julho de 2024 com a abertura de uma nova fábrica de hidrogênio para tornar tudo sobre células de combustível mais rápido e mais inteligente, que irá lidar com desenvolvimento, produção e vendas sob o mesmo teto, para que as decisões aconteçam rapidamente e tudo funcione em harmonia. A sua estratégia tem 3 grandes partes. Primeiro, estão a estabelecer-se em locais-chave como a Europa e a China, adaptando a sua tecnologia ao que cada região precisa. Segundo, estão a unir forças com parceiros de topo para tornar as células de combustível mais baratas e mais fáceis de obter. Terceiro, estão a acelerar a tecnologia de células de combustível de próxima geração para tornar melhor e mais competitiva, pensando em cortar o custo das pilhas de células de combustível em 50% e reduzir os custos dos sistemas de próxima geração em 37%, se conseguirem garantir encomendas para 200 mil unidades até 2030. A Toyota diz que os custos podem cair outros 50%, garantindo lucros sólidos enquanto mantém clientes e governos satisfeitos. Também estão a lidar com o lado caro de produzir hidrogênio,
trabalhando com parceiros para agilizar a produção, transporte e uso. Uma ideia fixe na Tailândia é transformar esterco de galinha e restos de comida em biogás para produzir hidrogênio. Falando de criatividade e ecologia, a Toyota está a unir forças com a Mitsubishi Coca-Cola Corp. E a Toyota Sushi Corporation para impulsionar ainda mais o hidrogênio, tendo construído um novo eletrolisador de água, emprestando truques do Mirai para fazer hidrogênio, e desenhado um sistema de múltiplos tanques que se adapta a todos os tipos de veículos, até convertendo os mais antigos para funcionar com hidrogênio. Para caminhões grandes, a Toyota está a trabalhar em caminhões movidos a hidrogênio, padronizando tamanhos de tanques para cortar custos e testando tanques de hidrogênio líquido. Também lançaram um carro com motor a hidrogênio no Japão, licenciado para estradas públicas, para acelerar a mudança para a condução carbono neutra. Além disso, a Toyota está a estabelecer parcerias com outros para tornar o hidrogênio mais barato e mais disponível em todo o mundo. Em breve, os carros podem realmente funcionar com água. Será que isto significará o fim dos carros elétricos? Diz-nos o que pensas nos comentários, e não te esqueças de gostar, partilhar, subscrever e ver o nosso próximo vídeo, pois vais adorar.